Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de Book Haul do Sucesso, número 5. Vou mostrar para vocês algumas compras que eu fiz na Bienal do Livro 2019 no Rio de Janeiro. Vou mostrar também os livros recebidos em parceria com as editoras e os livros recebidos através dos inscritos na minha wishlist da Amazon. Coloquei no box de descrição desse vídeo todos os livros mencionados. Comprando através desses links vocês ajudam o canal Navegando a crescer. E eu também coloquei as minhas redes sociais literárias, scooby.com.br, goodreads.com e o @onavegando no Instagram. Se ainda não me segue, me siga por lá, deixe-me conhecer um pouquinho mais sobre o gosto literário de vocês. Bora lá pro livro número 1. Começo mostrando para vocês o livro que era o mais aguardado do ano para mim. Ele finalmente chegou na data de gravação desse vídeo, eu não podia deixar ele de fora. Estou falando de O Instituto, o novo romance do mestre Stephen King. Esse aqui é seu último romance e eu já começo elogiando o trabalho da Suma de Letras, porque esse livro foi lançado nos Estados Unidos no dia 10 de setembro e chegou no Brasil no dia 19 de setembro, então teve uma baita correria aí para traduzir, tentar lançá-lo quase simultaneamente. Um pequeno calhamaço de 540 páginas, o projeto gráfico tá lindão, desde a capa até a diagramação, tudo feito com muito capricho. E a gente tem um instituto, uma história que evoca o It, a Coisa e a Incendiária. Ele evoca o It porque ele usa crianças como protagonista e ele usa também um governo por trás de todas as maquinações, como foi usado em A Incendiária. E pelo que eu li na sinopse, a gente tem aqui algumas crianças que são raptadas de suas casas. Elas aparentemente possuem algum tipo de superpoder e o governo começa a esgotar esses superpoderes. As crianças começam a assumir e elas precisam se unir para vencer o Instituto, coisa que ninguém foi capaz. Se o Instituto tem ligação com a oficina da própria Incendiária e um vilão mencionado em outros livros e contos do King, não sabemos, mas vou saber em breve. Esse romance é a minha próxima leitura, eu vou devorá-lo para produzir um conteúdo de ponta para vocês, com direito a book trailer, com direito a detalhes da edição, vou mostrar a diagramação, vou mostrar a capa, vou mostrar tudo e com certeza vou dar para vocês as minhas mais sinceras opiniões. Então fica ligado, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, fica de olho, logo menos teremos o Instituto aí para vocês. Eu recebi 2 obras de presente dos inscritos esse mês, pessoal, e eu sempre deixo no box de descrição a minha lista de desejados da Amazon. Comprando através desse link aqui eu recebo o presente na minha casa e apresento assim nos book hauls. A Gabi, uma inscrita muito querida e antiga aqui no canal, mandou essa edição belíssima do Pipoca e Nanquim de Beowulf, de Santiago Garcia e David Rubin. Esses 2 espanhóis aqui recriam o conto A Lenda de Beowulf, e ele é um dos poemas mais antigos de que se tem registro em língua inglesa. Ele foi escrito numa língua anglo-saxã. Não se tem ideia de quando ele foi concebido originalmente, mas estima-se que foi no ano de 700 ao ano de 1000. Não se tem registro também de quem foi o autor que escreveu esse poema originalmente. Aqui a gente conhece uma história que se passa em terras escandinavas, que vieram a se tornar depois de um tempo a Dinamarca e a Suécia. E nesse lugar um monstro terrível chamado Grendel assola as terras dos daneses, devorando todo mundo, matando mulheres, matando crianças, até que chega o nosso protagonista, o Beowulf, para tentar salvá-los e trazer um pouco de glória para o seu nome. E nessa HQ aqui, o Santiago Garcia, ele capta um pouco da essência do poema milenar e o David Rubin vai atrás da narrativa e através dos traços trazendo essa história belíssima. Essa edição da Pipoca e Nanquim, vocês já conseguiram ver na edição aí do vídeo, está lindíssima e eu não vejo a hora de começar a ler. Outro presentaço que eu recebi, um petardo de uma inscrita também muito querida, a Paty. Ela me segue há muito tempo aqui e ela vive me recomendando o seu autor favorito de todos os tempos. Ela me mandou esse box lindíssimo do Michael Crichton, com as 2 das obras mais famosas do autor, sendo elas o Jurassic Park e a sequência O Mundo Perdido. Esse box aqui da Aleph é uma edição comemorativa dos 25 anos do filme. Jurassic Park e O Mundo Perdido talvez dispense qualquer sinopse ou comentário, mas se você não sabe do que se trata, a gente tem aqui um romance no qual alguns cientistas foram capazes de recriar dinossauros em laboratório e eles acabam criando um parque temático em uma ilha paradisíaca onde esses dinossauros são as chamadas turísticas, acabam sendo as principais atrações turísticas, e é claro que algo errado não daria certo, então muita coisa errada vai se desenrolando nesse livro aqui, nessa obra, que traz algumas questões bioéticas e teoria do caos. Blockbuster total nos cinemas, a adaptação de Jurassic Park e de Mundo Perdido, o livro 2, foram adaptados pelo Steven Spielberg, o primeiro em 93, o segundo em 97, Essas obras aqui, como eu já disse, são as mais premiadas do Michael Crichton, e ele foi um nome
nome importantíssimo no sci-fi, misturando também com algumas questões científicas e médicas. E linda homenagem que a editora Aleph fez nesse box maravilhoso aqui, que eu também não vejo a hora de começar a ler. E eu deixo aqui um beijo bem grandão pra Gabi e pra Paty, obrigado pelos presentes, meninas. Vou começar mostrando alguns livros que eu recebi através de parcerias, tá, galera? E eu fiquei muito orgulhoso esse mês porque eu fui contatado pela editora Pipoca e Nanquim e eles me mandaram alguns de seus lançamentos. E o primeiro que eu mostro pra vocês é o Jane, de Aline McKenna e de Ramon Pérez. Esse quadrinho aqui é uma releitura de um livro clássico dos clássicos, é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e é como se trouxéssemos a Jane para as épocas atuais. E a gente conhece a história da Jane, que mora numa cidadezinha pequena da Nova Inglaterra, ela não se dá muito bem com os pais acabam não aceitando muito bem a filha, as suas escolhas. Ela tem vontade de se mudar para Nova York para estudar arte, viver uma vida independente, e ela acaba se mudando para Nova York, arrumando um emprego de babá da filha de um cara muito rico, um executivo muito poderoso, e ela logo se vê no meio de um monte de intrigas, perigos, mistérios e até um romance que estava muito longe do que ela esperava do seu sonho de infância. Jane foi indicada a um dos prêmios mais importantes da indústria dos quadrinhos, o Prêmio Eisner, em 2018, nas categorias de Melhor Publicação Juvenil e Melhor Desenhista. Recebi também o elogiadíssimo, aclamadíssimo Solitário, de Christophe Chaboté. Best-seller mundial, premiadíssimo em vários festivais de quadrinhos. A gente conhece em Solitário a história de um ermitão que vive por 50 anos isolado de tudo e de todos, em um farol, em uma ilhota completamente deserta. O único contato que ele tem é recebendo comida através de um marinheiro, e quando um marinheiro novato vai levar as provisões para ele, começa-se algumas perguntas que acabaria mudando a vida dele para sempre. Quem é o homem? Por que se esconde? Como é viver com tanta solidão? Essas questões, aliadas a uma sucessão de eventos, acabam golpeando irrevogavelmente a existência serena do ermitão. Quadrinho super elogiado por todos os booktubers, toda a crítica especializada, aos sites de review. O Solitário do Chaboté tem uma edição lindíssima do Pipoca e Nanquim. Eu sempre elogio porque o trabalho dos caras é realmente diferenciado. Ele tem essa capa dura, fita de cetim, a capa é em soft touch, graficamente impecável, e Solitário também vai ser uma das minhas leituras desse finalzinho de trimestre. A editora Darkside também me enviou alguns livros, tá, pessoal? Então eu vou começar mostrando para vocês Objetos Sobrenaturais, de Stacey Graham. Bem legal encontrar alguns objetos, alguns bonecos vendidos em brechó, em vendas de garagem, enfim. Mas a gente nunca sabe qual a procedência desses objetos, e vai que algum deles vem para sua casa carregando uma maldição. Bens a Deus, eu não quero nem imaginar como deve ser isso, galera, mas a autora aqui, a Stacey Graham, ela cobre alguns dos objetos amaldiçoados mais famosos, então ela leva a gente através desse rolê por algumas casas e passando por algumas histórias inacreditáveis. Temos aqui desde bonecas demoníacas a crânios que gritam, e a pergunta que se levanta é: o que torna um objeto amaldiçoado? Coisa da nossa cabeça, ou algum fantasma, algum demônio se espremeu, colocou toda a sua essência dentro dessas coisas? Eu li em alguns reviews, algumas resenhas, que Objetos Sobrenaturais tem uma prosa bem divertida, ela não tem aquela leitura muito carregada, e a edição da Darkside Books também dispensa qualquer tipo de comentários. Ele tem a fita de cetim marca-página, é feito em capa dura, e também é recheado de ilustrações, para os objetos não ficarem só na sua cabeça, para você conseguir visualizar um pouco do que se trata. Recebi também esse cara aqui, O Horror Noir, da doutora Robin Coleman. Esse livro me desperta uma curiosidade intensa e imensa, eu tô louco de vontade para ler. A doutora Robin traz aqui pra gente um pouco da história do cinema, um pouco da representação negra no cinema e nos filmes de horror. E desde A Noite dos Mortos-Vivos até em Candyman, o cinema, os filmes de horror sempre foram, continuam sendo palco para explorações provocativas de racialismo e de racismo. A autora constata também como tudo isso serviu para a criação de uma mentalidade de resistência racial que aos poucos acabou se intensificando no decorrer das décadas. E é um livro, pelo que eu li nos reviews, muito bom para debates, porque a autora vai fazendo esse tour e vai trazendo várias fotos, vários fatos, ela traz os pôsteres e também ela passeia nos filmes da década de 30, ela encerra nos filmes dos anos 2000, e ele tem essa edição lindíssima da Darkside Books também, capa dura, as folhas são em negro. O Horror Noir, ele tem notas bem altas por aí, tanto no Goodreads quanto no Scooby, e é um livro que, como eu disse, me desperta muita curiosidade, eu tenho muita vontade de conferir. A editora HarperCollins também me mandou um presentaço, encheu meu coração de alegria. Quem conhece o canal há mais tempo sabe o quanto eu sou fã
do Hobbit de J.R.R. Tolkien. Numa toca no chão vivia um hobbit, e assim que esse hino de livro começa, é uma das minhas leituras de fantasia favoritas da vida, já cansei de mencionar ele aqui no canal, e a gente tem uma história que do gênero ela tem de tudo, ela tem dragões, ela tem anões, ela tem anéis mágicos, ela tem magia. O Hobbit é incrível e esse volume aqui é um volume totalmente repaginado, em capa dura, detalhes em baixo relevo, ele é recheado de ilustrações também, tem fita de cetim, marca-página. Traz também aquela nova tradução que muita gente torce o nariz, mas que já foi explicada a exaustão as suas necessidades. Mas é isso, galera. Muita gente tem me relatado através do canal, através do Instagram, a dificuldade de encontrar as obras do Senhor dos Anéis, da Martins Fontes, que em muito lugar já está esgotado. Mas a Harper já anunciou aí que em novembro nós teremos as novas edições, Senhor dos Anéis, também em capa dura. E eu vou deixar aí na edição a foto dessas edições e eu posso confessar para vocês a minha mega ansiedade. E se você é uma das pessoas que sempre se pergunta de por onde começar a ler fantasia, eu não tenho uma indicação melhor que essa. Eu recebi um livro da Intrínseca também que eu tô morrendo de vontade de ler, eu quero lê-lo em caráter de urgência, estou falando de Medicina dos Horrores, da autora Lindsay Fitzharris. Esse é um livro de não ficção, ele traz alguns relatos, alguns registros históricos, a gente viaja para a época onde a cirurgia era feita até meados do século XIX, e era uma coisa totalmente bizarra, grotesca, galera. As cirurgias eram repletas de dores, de podridão, elas eram feitas em anfiteatros com públicos, os médicos não usavam luva, não usavam materiais antissépticos, não tinha luvas, não tinha higienes, vários pacientes acabavam morrendo na mesa de cirurgia, ou no pós-cirúrgico morrendo de algum tipo de infecção. E para vocês terem uma ideia, os cirurgiões mais célebres realizavam uma amputação em menos de 30 segundos. Então, ou seja, medicina dos horrores porque era no mínimo bizarro. E esse cenário acaba mudando com a chegada do jovem doutor cirurgião Joseph Lister, e ele traz à tona a teoria dos germes, ele traz do porquê que as pessoas estavam morrendo, ele patenteou vários instrumentos cirúrgicos, ele trouxe também o método antisséptico, ele trouxe coisas, ele trouxe conceitos que são usados na medicina até os dias de hoje. Medicina dos Horrores é um livro de não ficção, ele é um registro histórico e eu tô com muita vontade de ler, e a edição da Intrínseca ficou muito bonitona também. Eu vi alguns reviews, vi algumas resenhas e muita gente tem levado esse livro em alta conta. A editora Aleph me mandou uma obra pelo selo Goya, que é o História da Bruxaria do Jeffrey Russell com o Brooks Alexander. De feitiçaria antiga até movimentos recentes neopagões, a história da bruxaria sempre esteve enraizada, sempre esteve presente. As pessoas tidas como bruxas foram mortas, foram assassinadas, foram perseguidas. E esse livro aqui é tido como um dos mais abrangentes do tema e ele discute de uma forma bem lúcida o auge da caça às bruxas, o declínio da bruxaria e como ela acabou sobrevivendo de uma certa forma até os dias de hoje. É um livro que desafia totalmente a minha zona de conforto. Eu nem sabia que esse selo Goya fazia parte da editora Aleph. Ele traz, nesse livro aqui de não ficção, várias fotos, várias diagramações, ilustra bem algum certo período da época. Li pouquíssimas coisas sobre ele. Se você me indica quebrar a zona de conforto com História da Bruxaria, deixa aí nos comentários. Vou mostrar pra vocês um pouco do que eu comprei na Bienal do Rio de Janeiro desse ano, pessoal, e eu comprei muita coisa de sci-fi, confesso, e não vou encher a cabeça de vocês de ETs, de robôs, de seres de outras dimensões. Eu vou trazer só alguns títulos aqui nesse book haul e trago o restante no próximo. E eu começo com esse achado aqui, eu paguei R$10 e é a novelização de um dos meus filmes favoritos da vida. Estou falando de Alien, e ele foi escrito pelo autor Alan Dean Foster. Alien dispensa qualquer tipo de sinopse, mas pode ser que você nunca tenha ouvido falar. A gente tem a história aqui de uma nave mineradora chamada de Nostromo, e ela está voltando para o planeta Terra com os seus 7 tripulantes. Eles estão em um sono criogênico, e esses tripulantes são despertados quando alguns sinais misteriosos são captados pela nave, e esses sinais acabam trazendo na vida deles o que é conhecido como um 8º passageiro, e ele não é nem um pingo amigável. Alien de Ridley Scott é um sucesso absoluto de bilheteria, um dos filmes mais aclamados do gênero, é um filme que eu levo em alta conta, e eu tenho muita vontade de ler, porque eu acho que a imersão de uma novelização seria muito válida. Comprei também, pessoal, Um Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein, e o autor ele é muito conhecido, muito famoso por ser o pai de Tropas Estelares de 1959, mas esse aqui, Um Estranho numa Terra Estranha, acabou vencendo o Prêmio Hugo em 1962,
que é um dos prêmios mais importantes da ficção científica. E aqui a gente conhece a história do Valentine Smith, um ser humano que foi criado em Marte, mas ele acaba sendo trazido para a Terra, e ele tem o seu primeiro contato com os seus iguais, os terráqueos, e ele sofre um pouco para aprender todos os costumes, as regras morais, as regras sociais. Enquanto ele tenta entender o nosso jeito de viver, ele também traz para o ser humano o jeito dele de viver, que é completamente diferente. E ele tenta trazer para a gente os seus conceitos fundamentais, as suas concepções, como que ele lida com respeito e outras cositas más. E essa obra foi vista como uma afronta ao moralismo e à cultura da época, e é também super importante por ter se tornado um manifesto do movimento hippie da década de 70. Outro livro que eu comprei na Bienal, estava super ansioso por essa repaginada, O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. E por que a editora escolheu repaginar o livro 2 da saga, ao invés de começar a repaginar desde o primeiro, eu não sei. Se vocês souberem, eu quero que me digam. O Silêncio dos Inocentes é o livro 2 de 4, ele sucede a obra Dragão Vermelho, e ele traz de volta o antagonista, um dos mais conhecidos da cultura pop, o Hannibal Lecter. E nesse trailer, nesse suspense psicológico, a gente acompanha uma história onde 5 mulheres são brutalmente assassinadas, e para capturar esse serial killer, o FBI, na figura da Clarice Starling, precisa contar com a ajuda do psicopata Hannibal novamente. Eu já li O Silêncio dos Inocentes e gosto muito, mas recentemente eu fiquei com vontade de ler a saga completa, então eu li Dragão Vermelho e vou continuar, vou dar andamento nessa saga toda. Então O Silêncio dos Inocentes é uma das leituras que eu quero seguir num futuro bem próximo. É um livro muito bom e ele tem uma adaptação cinematográfica super aclamada, vencedora de 5 estatuetas do Oscar. Eu comprei um outro livro que está num mega hype aí, a editora Record tá gastando uma boa grana na divulgação, tem um monte de booktuber falando dele por aí, muita gente recomendando e elogiando. Estou falando de A Corrente, do Adrian McKinty. Eu achei uma sinopse realmente muito animal desde a primeira vez que ele foi anunciado na pré-venda, porque é um tipo de suspense que as pessoas passam por todos os tipos de status, desde vítima até sobrevivente, criminoso, sequestrador. Alguém sequestra seu filho e para você ter o seu filho de volta, você precisa pagar um resgate e sequestrar o filho de alguém. E nesse esquema você acaba fazendo parte de uma corrente na qual hoje você é a vítima e amanhã você acaba sendo o sequestrador, você acaba sendo o criminoso. Eu vi bastante gente que eu confio que gostou de A Corrente, então é um livro de suspense que eu tô com muita vontade de ler também, e eu gosto muito dessas questões éticas e morais que ele traz, de um dia você acorda, você jamais pensaria em fazer algo errado e tudo te encaminha para você fazer algo completamente inconcebível. Comprei também um outro sci-fi super aclamado, recebeu uma repaginada recente. Estou falando de A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. E aqui a gente acompanha a história do Gimli. Ele é um emissário, ele é enviado para outro planeta a fim de convencer os habitantes desse lugar a se juntarem a uma comunidade universal. O problema é que quando o Gimli chega lá, esses habitantes têm a cultura totalmente diferente da nossa. Eles não possuem gêneros definidos somente na hora do acasalamento. Qualquer um lá pode ter filhos, pode ser pai, pode ser mãe, pode exercer qualquer tipo de tarefa, e isso é completamente estranho para ele. E esse é um livro que muita gente elogia porque ele traz vários tipos de reflexões, ele traz algumas críticas sociais, ele traz também essa separação que a gente tem de gênero, por que um pode fazer melhor uma coisa do que outro. Então assim, é um livro super debatido até hoje. Traz também algumas questões sobre os efeitos do sexo, sobre culturas sociais, e eu gosto muito desse tipo de livro reflexivo que me faz pensar, que me faz ser uma pessoa diferente antes e depois da leitura. E O Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, é uma das minhas próximas leituras de sci-fi. Outro livro que sempre me indicam e que finalmente eu consegui encontrá-lo lá na Bienal por uma promoção bem aceitável é O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Eu sou um grande fã dos filmes da franquia Planeta dos Macacos, eu tenho o de 1968 como o meu favorito. E nessa história aqui a gente acompanha os desbravadores do espaço que descobrem uma terrível realidade em outro mundo. Os nossos iguais, os seres humanos, são completamente subjugados, são tidos como escravos de uma raça superior, e a raça superior é o macaco. E aqui a gente tem esse romance temperado com uma boa dose de sátira, ele traz diversos tipos de questionamento também, então muita gente elogia por isso. O que define um homem, o que nos diferencia dos animais, quem são os verdadeiros inimigos da nossa espécie, coisas assim. É tido como um dos grandes clássicos da ficção científica, ele tem essa edição aqui com
as bordas arredondadas, achei bem legalzinho mesmo, galera, e ele é bem fininho também, ele tem 200 e poucas pagininhas, então também é um sci-fi que eu pretendo ler ainda esse ano. Galera, quero encerrar esse vídeo aqui com o livro de um autor que eu amo de paixão, estou falando de Ubik, do Philip K. Dick. Ubik é um livro super importante, é um dos principais do autor, e ele também foi eleito, ele é um dos 100 melhores romances de todos os tempos, que foi promovido pela revista Times, e ela se passa numa Nova York futurista de 1992, que não é nada de futurista, porque a gente já está quase em 2020 e não tem carro voador por aí. E nessa realidade os seres humanos acabaram evoluindo e acabaram desenvolvendo alguns tipos de poderes preditivos, sabendo prever um pouco sobre o futuro, sabendo um pouco sobre telepatia também. E nessa sociedade a sua privacidade pode ser violada a qualquer minuto, porque as pessoas também conseguem ler mentes. Então existe empresas privadas para bloquear, para proteger um pouco dessa sua privacidade. Loucura total do Philip K. Dick, um cara que escrevia os seus livros e contos numa época bem longínqua, ele acabou acertando várias de suas previsões, é um cara que sabe muito bem mexer com essas distorções de realidade. O Bic é tido como uma das suas obras mais importantes, eu tenho muita vontade de ler, e ele tem uma nota bem alta lá no Goodreads, está 4.1, baseado em mais de 80 mil reviews, então também é uma leitura certa dos meus amados e queridos sci-fis para o futuro. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, não esquece de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajuda muito, não leva nem um minutinho, espalha a palavra do Navegando para Outros Portos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e eu vou ficando por aqui. Deixo aquele beijo grande, o abraço apertado de urso de sempre, fui!